Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. No mês de maio, estamos falando a respeito da família, o mês da família. E estamos orando por algumas questões de família. A partir de hoje, nós vamos aprender algumas lições sobre convivência. E hoje nós vamos falar sobre a rivalidade entre irmãos. Ontem nós vimos sobre a serpente no jardim e que após ela seduzir com suas mentiras o primeiro casal, saqueando os valores mais preciosos para viverem como casal e família para a glória de Deus. Desses valores tão necessários ao relacionamento familiar, temos a unidade e a comunhão. Ele continua usando os mesmos sardins, a antiga serpente. Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, nos diz assim: Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que o pouco tempo lhe resta. A Bíblia nos diz claramente que nesses últimos dias o mundo estaria enfrentando a ira de um diabo furioso, decidido a impedir que as pessoas conheçam e entreguem suas vidas a Cristo. Seu alvo são as famílias do mundo inteiro. Ele está rugindo como um leão faminto, atacando lares para devorá-los. Seu propósito é destruir casamentos, distanciar os filhos, jogar uns contra os outros, levar a ruína e a destruição a todo lar que puder. Uma das formas que ele encontra é jogar uns contra os outros. Foi o que aconteceu também com a família de Adão, com os irmãos Caim e Abel. A rivalidade entre irmãos, o primeiro homicídio que a Bíblia registra, foi praticado por um irmão contra o outro. Os motivos para essa rivalidade entre os irmãos são diversos: a inveja, o ciúme, a cobiça, a desavença, a intolerância e a falta de perdão. Os filhos de Adão, Caim e Abel, eram trabalhadores, mas Deus conhecia o coração deles. A Bíblia declara que Caim foi tomado por uma ira assassina porque o Senhor aceitara a oferta do seu irmão e recusou a sua. Caim sentiu-se humilhado e, embora advertido por Deus, se deixou dominar pela inveja e matou o seu irmão Abel. Caim, ele teve a sua chance de arrepender-se do sentimento que estava alimentando em seu coração. Deus chegou a ele e lhe disse: Por que você anda irritado? E por que está com esta cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. O Senhor apareceu a Caim questionando o que estava no coração de Caim. E com uma intervenção misericordiosa, Deus fala com Caim para deter o progresso dos maus pensamentos por meio de simples palavras para que ele fizesse então um autoexame. Ele disse: se fizeres bem, tanto tu como o teu sacrifício serão aceitos a mim. Se não fizeres o bem, o pecado já está à porta, mas você pode dominá-lo antes que ele domine você. O pecado, se você não dominar, continuará a atormentar a sua consciência. Mas Caim decidiu não dar ouvidos ao Senhor. Falhou em vencer o seu pecado e, com raiva ciumenta, matou Abel. Ele teve uma chance de arrepender-se do seu pecado, de reformar o seu coração e a sua vida e trazer seu sacrifício de uma maneira melhor a Deus. E ele seria aceito. Mas ele deixou-se dominar pela ira, pela raiva, pelo rancor e não pela misericórdia de Deus.
A Bíblia mostra outras histórias de irmãos que brigavam entre si, como Esaú e Jacó. Isso porque o diabo, o acusador dos irmãos, diz a palavra, quer destruir as famílias. E uma das formas que ele usa é criar inimizade entre seus membros, pois, como diz Jesus em Mateus 25, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Isso não precisa acontecer com a sua família. Cada membro da família pode decidir mudar a história, vivendo em Cristo e para Cristo. Nossos relacionamentos familiares devem também servir para o reflexo da glória de Deus. Temos que orar por nossas famílias, para que o inimigo não continue usando as suas artimanhas, trazendo divisão entre as famílias, usando a rivalidade entre os irmãos. Ore, ore para que a paz de Deus traga a unidade e a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que esta unidade e comunhão seja um reflexo também em nossas famílias e em nossos relacionamentos, principalmente entre os irmãos. Se estás com o coração amargurado, com ira, com o seu irmão, não deixe que isso domine o seu coração. Ore pela paz entre os irmãos. Em 1 João 3,15, a palavra de Deus diz: qualquer que odeia ou aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Que o Senhor nos abençoe. E se você, de alguma forma, percebe que existe falta de um relacionamento correto entre os seus irmãos e você, ou entre você e seus irmãos, ore a Deus, peça que Ele limpe o seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até amanhã com as nossas reflexões matinais, a coça da manhã, com mais algumas lições sobre convivência.